Olá, alunos dos nonos anos da Escola Eduardo Olímpio Machado. Sou o professor José Adriano, professor da disciplina de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Vou apresentar a todos o Caderno Base volume 3. Este caderno, diferente dos demais, terá vigência de 2 meses, mês de maio e de junho. Com isso, essa atividade será dividida em 2 etapas. Nesse primeiro momento, farei esse vídeo explicando da questão número 1 até a questão número 15. No segundo momento, vocês receberão um outro vídeo falando da questão 16 até a questão 34. Vamos às atividades, então? Primeira atividade, um poema de Fernando Pessoa, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Questão número 1. A partir da leitura do poema, é possível que o poeta, em dado momento, lança uma questão que na sequência é respondida, como se ancorasse a unidade poética por meio desse recurso. Extraia do texto a passagem citada e comente sobre a relação que o poeta constrói ao longo dos versos, tendo em vista o efeito de sentido. Então, no poema aqui, ele tem um questionamento. Valeu a pena? E aí vocês vão transcrever esse questionamento e vão comentar sobre a explicação que ele dá lá, se realmente valeu a pena, como que ele faz, né, como que ele constrói esse efeito de sentido. Ok? Questão número 2. O poema Mar Português, de Fernando Pessoa, realça por meio de versos a bravura de um povo que tem sua história marcada pela exploração das rotas marítimas. De acordo com o poema, há um entrelaçamento entre dois aspectos distintos. Então, quais são esses dois aspectos distintos? Na questão número 2, vocês vão colocar quais são os ônus. O que vem a ser ônus? O preço em que eles pagaram por essas aventuras em alto mar. Na questão número 3, vocês vão colocar quais são os bônus. Os bônus são as vantagens que eles tiveram, né, com essas aventuras em alto mar. Questão número 4. Em relação aos versos. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal, né? Salgado e sal. Então, ocorrem respectivamente duas figuras de linguagem nomeadas. Vou definir rapidamente para vocês sobre essas nomenclaturas dessas figuras de linguagem. Então vamos lá, o que é uma metáfora? Metáfora é uma comparação implícita, algo que está subentendido. Um exemplo bem simples. Vamos supor, o João tem um coração de pedra. Então, esse coração de pedra está subentendido. O que eu quero dizer com isso? Então, ali há uma comparação, comparando o coração dele com o coração de pedra, só que há algo subentendido ali, que o coração dele realmente não é de pedra, mas ele é uma pessoa tão fria, né, que aí eu julgo como uma pessoa com coração de pedra. Então, uma pessoa que tem pouco sentimentos. Onomatopeia. O que vem a ser onomatopeia? É a reprodução de sons. Então, quando você transcreve lá tic-tac, zum, 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 então toda essa reprodução de som nós chamamos de onomatopeia. Catacrés. O que vem a ser catacrés? É um tipo de metáfora, só que ela não está mais subentendida. Ela é usada com tanta frequência que ela passa a ser comum pela sociedade. Exemplos: ao braço do sofá, a perna da cadeira, né, o pé da cadeira. Então, seria uma metáfora, mas como foi usado com tanta frequência, né, como se tornou comum, deixa de ser, nós vamos classificar como catacrés, ok? Ironia. O que vem a ser uma ironia? Quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer outra. Vou pegar o exemplo lá do Joãozinho da sala lá, né? Você fala, ô João, você está engraçadinho hoje, né? Na verdade, eu não quero dizer que ele está engraçado. Na verdade, eu quero dizer que aquilo que ele está fazendo não tem graça alguma para o momento ali, não é cabível aqui, ok? Anacoluto. O que vem a ser anacoluto? É a quebra, né, dentro de uma estrutura sintática. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Meu vizinho, vírgula, soube que ele está no hospital com Covid. Então, esse meu vizinho, quando eu coloco essa vírgula, há uma quebra, uma interrupção na estrutura sintática. Então, essa quebra na estrutura sintática nós chamamos de anacoluto. Antítese. O que vem a ser antítese? São palavras opostas dentro da mesma frase. Então, se eu coloco lá
O amor, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Então você tem duas palavras aí com sentidos opostos, ódio e amor. Tá? Então quando tem duas palavras dos sentidos opostos, sentidos contrários, então a gente chamamos de antítese. Pleonasmo. O que vem a ser o pleonasmo? Redundância de termos. Então, quando eu falo subir para cima, descer para baixo, sair para fora, então essa redundância de termo nós chamamos de pleonasmo. E metáfora, eu já disse lá em cima, que é uma comparação que está implícita, subentendida. Então, olha só, gente, ó, primeiro verso aqui. Ó mar salgado, quanto do teu sal. Então você tem a palavra salgado e sal, né? Depois são lágrimas de Portugal. Pô, Portugal tem lágrimas? Portugal é um país, né? Então aí vocês vão fazer essa interpretação de texto e vão chegar à resposta. Questão número 5. Não farei a leitura do texto, vocês farão a leitura do texto aqui, eu só vou comentar as questões, tá? Todo falante nativo de uma determinada língua tem competência linguística? O que é competência linguística? É você fazer ser entendido e você entender o que as pessoas falam. Então, se você consegue se fazer entendido e consegue entender o que os outros falam contigo, então você tem competência linguística. 6. A língua sofre a influência do contexto em que o falante está inserido. A nossa língua ela sofre a influência, né, nossa, de todos nós. Então vamos supor, quando eu era criança, a palavra agente não era usada, não existia. Então a língua depois surgiu-se a palavra agente, no sentido de nós, né? Então essa língua, ela sofre essa influência no decorrer dos anos, ela vai sofrendo, ok? 7. O que o teórico quis dizer com a expressão saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua? Então, lá no texto vocês vão ver, ele vai estar falando sobre isso. O que é ser poliglota? É você falar várias línguas. Dentro do Brasil, todos nós falamos a língua portuguesa. Só que se você for para o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul existem algumas palavras que nós não usamos. Se você for para o Nordeste, existem várias palavras que é de uso comum deles lá, que muitos de nós desconhecemos. Então, o que seria você ser poliglota na sua própria língua? É você saber as diversas variantes linguísticas que ocorrem dentro da nossa sociedade. E dentro das profissões, cada profissão tem a sua variante linguística. Cada profissão tem os seus termos técnicos, tem o seu vocabulário, né? Então, você ser poliglota dentro da sua própria língua é você conhecer as várias variantes que tem, tá ok? 8. No trecho, quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. O autor faz referência a um tipo de variação linguística, que se refere ao aspecto... Gente, bastante simples isso, né? Ó, São Paulo, gaúcho, Rio Grande do Sul, carioca, Rio de Janeiro, ou português e Portugal. Então, isso se refere ao quê? Sociocultura, histórico, geográfico ou norma padrão, né? Então, se eu estou falando de lugares, de espaços, então fica bastante simples essa. 9. Vocês têm um texto aqui, também só vou comentar as questões, tá? Com base na leitura, é possível afirmar que o texto é predominantemente. Então, vocês farão a leitura do texto. O que é um texto narrativo? Um texto narrativo tem personagens, tem a história, tem um enredo, tem um espaço, tem o momento, né? O tempo. O que é um texto argumentativo? Argumentativo é quando você tem uma ideia e você vai defender aquela ideia. Então, é a defesa de uma ideia. Então, aí você está argumentando. O que é o texto dissertativo? O texto dissertativo, você tem lá o tópico frasal, você tem lá a sua tese, que é a sua ideia principal, e você vai defender aquela ideia e depois você vai, né, deixar uma contribuição para resolver aquele problema. Então, isso é um texto dissertativo, que é muito, anda junto com o argumentativo. O que é o texto descritivo? Você vai descrever alguém ou algo, você vai descrever um espaço, você vai descrever uma pessoa com suas características. Ok? Simples essa. Os vocábulos piranesiana e borgiana corresponde a
Então vocês vão ver aqui no final do texto, no texto aqui, que tem essas duas palavras, tá ok? Então vocês vão analisar e vão ver ao que elas se correspondem. Essa questão também está bem simples, tá? Concordância entre autor e obra, exaltação da arte, caracterização do termo antecedente, referências narrativas. Beleza? 11. Com relação ao trecho, o ambiente que invoca uma Buenos Aires mais antiga não era realmente o de um escritório, mas uma ampla e ornamentada sala, de pé direito, alto. Na biblioteca, recém-renovada, as palavras sublinhadas estão relacionadas com qual vocabulário? Então, quais são as palavras que deveriam estar sublinhadas aqui, mas não conseguimos? É o que, tá? E o o. Então, essas duas palavras, elas se referem a qual vocábulo? Deixa eu fazer uma outra explicação. Deixa eu falar assim, João, que é filho de Pedro, então esse que está se referindo a quem? Ou senão eu falo assim, ó, fui a uma festa e encontrei o João, convidei-o para ir amanhã ao futebol. Então, esse convidei-o, esse o é convidei quem, tá? Então, vocês vão pensar, esse que se refere ao que? E esse o se refere ao que? Então, vocês vão achar a palavra em que ele se refere, tá ok? Então, o ambiente que invoca uma Buenos Aires, esse que está se referindo a que palavra? Uma Buenos Aires mais antiga não era realmente o de um escritório. Então, esse o está se referindo a que palavra, tá ok? Na seguinte passagem, no importa, tá lá no finalzinho do texto, no último parágrafo lá, é uma reprodução de outra pintura. É possível inferir por meio da intertextualidade apenas uma voz ou vozes diferentes? O que vem a ser essa questão de voz? Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente, professor, entra na sala a primeira vez, vocês analisam não só o que falamos, mas vocês analisam nosso tom de voz, nossa voz, como a gente gesticula, né? As roupas, o que a gente leva, como a gente anda. Então, é como se fossem várias coisas te dizendo sobre a nossa pessoa. Então, ali você tem várias vozes que estão dizendo como é aquela pessoa que você está tendo o primeiro contato com ela, para você fazer a sua análise. Quando você entra num espaço, numa sala, vamos supor, num escritório, além da pessoa que está lá para te receber, você vai observar, né, os quadros, a pintura, os móveis. Então, cada coisa ali vai te dizer algo sobre aquele espaço. Então, isso nós chamamos de vozes, vozes diferentes, né? Ok, pessoal? Então, olha só, é possível inferir por meio da intertextualidade apenas uma voz ou vozes diferentes sobre aquela pintura, sobre aquele espaço que está se referindo lá no texto. 13. Outro recurso bastante comum no campo da intertextualidade é a citação de autores e ou obras. Cite um exemplo que ocorre no texto. Bom, lá no texto está bem simples aqui, lá ele cita autores, ele cita uma obra, então vocês vão retirar de lá e responder aqui. Os direitos das crianças. Vocês falam a leitura desse texto também, só vou comentar as questões. O texto, os direitos da criança, reivindica que se assegure os elementos basilares. O que são elementos basilares? São os elementos, né, básicos, tá? Vamos colocar assim como os básicos para o desenvolvimento pleno durante a infância. Como o texto apresenta a ideia de universalidade? O que vem a ser esse universalidade? São os direitos da manutenção do indivíduo, né? Individual e social. Então, quais são esses direitos que essas crianças têm? Então, ó, vocês vão pensar aqui. Como o texto apresenta a ideia de universalidade? Então, como o texto apresenta a ideia dos direitos que as crianças têm? Ok? Aquela repetição, né? Direito da criança, direito da criança. Então, nessa repetição, o que ele faz com essa repetição também? Beleza? 15. Nota-se que a expressão toda criança tem direito aparece de forma sistematicamente repetida ao longo do texto. Qual a finalidade desse recurso argumentativo para o efeito de sentido? Então, por que ele toda hora ele coloca toda criança tem direito? Toda criança tem direito. Pessoal, olha só. Nesse momento, ficamos até essa questão número 15. Depois vocês receberão um outro vídeo que falará sobre as demais questões. Tá? Tenham todos
Um ótimo trabalho.